O nosso Café Donas do Tempo. E hoje vamos falar sobre o tema como manter o foco nos objetivos. Seja muito bem-vinda! Vamos que vamos! Iniciando a nossa segunda-feira, sempre juntas aqui no nosso Café Donas do Tempo. Então, para quem está chegando aqui, seja muito bem-vinda! E aí, nós hoje vamos falar sobre esse tema, como manter o foco nos objetivos. Seja bem-vinda, Arileia! E todas que estão chegando, vamos aí compartilhando com as amigas, vamos fazer juntas aqui o nosso Café Donas do Tempo, trazer muito conteúdo, muita reflexão, muitas viradas de chave, para que tu possa ser uma mulher muito mais realizadora e tenha leveza e prosperidade na tua vida. E nós estamos sempre aqui no nosso Café Donas do Tempo, e eu trabalho, quem não me conhece ainda, vou me apresentando aqui, vou compartilhando aqui também nos stories. E para vocês, já vou me apresentando. Quem ainda não me conhece, sou Jurema Gates, eu sou mentora de produtividade feminina e eu mentoro as mulheres a saírem de uma vida de exaustão, de sobrecarga, para terem uma vida com mais realização, com mais prosperidade, com uma produtividade alinhada ao seu feminino, para que possam ser mais realizadoras, tenham mais leveza e prosperidade nas suas vidas. Que a gente consiga ter essa harmonia entre todas as áreas da vida e de uma forma que eu trabalho com equilíbrio entre corpo, mente e espiritualidade, trazendo meus conhecimentos de coaching, de programação neurolinguística, de terapeuta de saberes femininos, e eu junto tudo isso para trabalhar aqui com vocês, mentorar vocês a serem mais protagonistas das suas vidas, serem donas do seu tempo, donas das suas vidas. E aí a gente está sempre juntas, todas as quartas de manhã, agora às 7h37, e aqui no nosso Café Donas do Tempo. Também a gente tem uma nova live agora, às 19h37 nas quartas-feiras. Então vocês se programem também para virem com a gente estar cada vez mais conectadas, né? Nós gurias aqui, que eu também trabalho, eu normalmente chamo também as gurias, porque nós aqui do Sul temos esse costume, né? As mulheres, nós nos chamamos de gurias. Então as gurias, as donas do tempo, que a gente venha estar sempre conectada aqui nesse nosso momento juntas de manhã, segundas-feiras. Quem tá vendo aqui o vídeo eu falando essa introdução, passa um pouquinho, né? Pra gente poder já começar com o conteúdo em seguida. E a nossa música aqui iniciando, trazendo essa abertura que eu gosto de trazer uma música. Opa, desliguei direto, né? Vamos que vamos, então. Sejam todas muito bem-vindas. E hoje, então, nós vamos trabalhar o tema como manter o foco nos objetivos. Esse tema está muito forte, muito presente hoje no nosso dia a dia, como quando a gente observa que a gente se distrai com facilidade, né? A gente tem tanta informação, a gente tem um excesso de informação, a gente tem hoje as redes sociais, a gente tem muita e muita informação a todo tempo, sejam notificações, sejam lembretes, sejam propagandas, isso nas redes sociais, fora a nossa correria diária que acaba nos sugando e tirando a nossa energia. E aí, tirando também o nosso foco. Então, esse é o nosso tema. Como a gente pode manter o nosso foco? Como a gente consegue administrar melhor tudo isso para a gente ter mais qualidade nas nossas ações diárias, nas nossas tomadas de decisão e na nossa manutenção daí também da concentração. Então, quem está chegando já compartilha com as amigas para a gente ter muitas e muitas mulheres aqui com a gente. Sejam todas bem-vindas! Muito bem, todas que estão chegando. E aí,
Então, falando sobre foco, tu já te percebeu muitas vezes falando com alguém e percebendo assim que tu não consegue às vezes te concentrar, tu acaba se dando conta de outras coisas e depois tu pergunta, o que que tu falou mesmo? Pois é, a gente não se concentra, não está com o foco no que a gente deveria ou poderia naquele momento. Assim como, por exemplo, a gente está dirigindo e tu te perde no caminho pelo piloto automático, porque na verdade tu tinha um foco diferente naquele dia, por exemplo, que era um outro caminho, e tu de repente se viu pegando o piloto automático. E isso faz com que a gente saia daquela rota. Então, a gente se distrai, a gente sai do foco muito facilmente, e isso é um prejuízo para os nossos objetivos, isso é um prejuízo para o alcance dos nossos objetivos. E aí, esse assunto aqui faz com que a gente pare um pouquinho para tomar atenção, para tomar foco, então, agora aqui no nosso Café Donas do Tempo. E trazer mais de restaurar e de cada vez mais potencializar o nosso foco. E esse é o meu trabalho aqui com vocês. E o foco, ele é treinável, sim. Porque a gente acha que não, que eu sou desfocada, eu não consigo centrar o meu pensamento, eu acabo me distraindo, eu acabo perdendo o rumo do que eu estava fazendo. E o que isso acontece? Por distrações, sejam internas e externas. Distrações internas e externas. Então, a gente tem sim dois tipos de distrações que o Daniel Goleman, no livro dele, traz para nós, né, do foco. Ele diz distração sensorial, que é o externo, que é quando a gente, por exemplo, tem um barulho, tem uma sensação de fora, tem alguém falando, e isso tu não consegue manter o teu foco naquilo que tu estava fazendo. Assim como tem a distração emocional, que são aqueles diálogos internos, aquilo que a gente fala pra gente mesma, que a gente se cobra por alguma coisa que a gente gostaria e teria que ter feito antes e acaba se perdendo no meio do caminho. Então, qual dessas duas aí mais impacta hoje na tua vida? Para perceber, será que tu tem muita distração sensorial ou distração emocional? Diz aqui pra mim. E aí, esse tipo de distração, tu pode observar mais e te começar a perceber realmente e começar também a administrar mais isso aí. Começar a tomar consciência, esse é o primeiro ponto. Então, para que a gente comece a fazer o nosso foco ter mais centramento, a gente precisa trazer para consciência. Será que eu tenho muito mais distração externa? As distrações externas estão me atrapalhando? Ou será que são as internas e eu não estou no comando? Certo? E aí, então, o nosso foco está muito ligado a gente prestar atenção concentrada. A atenção concentrada é estar aqui agora, é estar presente naquilo que realmente faz sentido naquele momento. E aí a gente começa a dar conta, sim, muito mais facilmente daquela ação que a gente se propôs. Por quê? Porque quando a gente tem clareza e principalmente mais propósito naquela ação, mais a gente vai se concentrar, mais a gente vai manter então o nosso foco. Porque a concentração é o estado em que eu me proponho mediante aquele foco. E na medida em que eu tenho clareza, em que eu tenho determinação daquele meu foco, daquele meu objetivo no momento, eu vou ter mais concentração.
Por quê? Porque aí eu vou me determinar, então, se são distrações externas que estão realmente mais me atrapalhando, o que eu posso fazer de diferente no meu ambiente para que eu venha, então, a ter mais foco? Será que eu preciso fazer combinações, de repente, com as pessoas ao meu entorno, com a família? Será que eu preciso combinar, então, momentos que sejam, sim, determinados em conjunto, se tu trabalha em casa, com a família, se a criança, se é o filho que está ali contigo, determina e combina com ele, bom, agora a mamãe vai trabalhar e agora a mamãe vai brincar contigo, então um momento de brincar, dá aquele suporte para ele ali e depois tu continua. Faz aquele foco de atenção, então, primeiramente nele, dedica aqueles minutos com ele e de repente isso já vai te trazer mais segurança para tu tomar o foco na tua ação, no teu trabalho. Ou, por exemplo, se tu está na empresa, então há um momento em que realmente tu precisa determinar a tua concentração, o teu foco naquele objetivo ali de fazer aquele relatório, de fazer aquela demanda que tu ainda tem ali a entregar. Se há barulhos externos que estão ali te atrapalhando, até tem aquela situação que a gente usa, o fone de ouvido, se caso tem pessoas em torno. Então isso vai te ajudar, isso vai manter o teu foco. Além disso, o que acontece? A gente está também muito disponível a como é que eu te digo? As notificações do celular. Por que acontece? A gente fica exposta a muita e muita informação. Há muitas coisas pipocando ali, e aí a gente vê e tá louca pra mexer. Por quê? Porque aquilo ali estimula, traz a dopamina, traz um bem-estar de a gente ficar ali rolando a tela. E o que é isso? Isso aí é uma fuga pra gente não fazer o que precisa ser feito. E o que acontece? O nosso cérebro, ele quer sim ficar na zona de conforto. O nosso cérebro sim, ele quer sim aquilo que tu descanse para guardar energia. Então fica atenta a esses movimentos que muitas vezes são inconscientes e que vão te tirar sim do teu foco. Assim como, então, a gente tem aqueles diálogos internos, né? Aqueles diálogos internos que eu falei aqui, que o Goleman traz pra gente. Então, são os externos ou os internos. E os externos? E os internos, quer dizer. Por exemplo, tu começa a te distrair com o teu próprio pensamento. Eu teria que fazer tal coisa e não fiz. Eu teria que ter ido fazer a compra de um equipamento ou de um material para vender aqui na minha empresa e eu não fiz. Então são demandas que muitas vezes estão lá atrapalhando a tua continuidade, o teu passo a passo a seguir. Por quê? Porque aí tu ficou com a mente muito poluída de situações a resolver. Então, quando a gente não descarrega, né, tudo aquilo que está lá para fazer, então um trabalho que eu trago muito é a limpeza da mente. Quando a gente limpa, quando a gente, por exemplo, tem algo ainda a realizar, porque às vezes surgem sim coisinhas para a gente fazer durante o dia, demandas que a gente precisa resolver, mas nem por isso tu vai sair lá com a mente poluída. O que tu pode fazer então? É ter sempre contigo um espaço para anotação, um espaço para tu descarregar a tua mente. Aonde tu vai escrever ou digitar no teu celular tudo aquilo que vem
e que realmente é uma demanda, mas que pode ser e precisa ser determinada, planejada para depois. E aí isso não vai ficar pipocando na tua cabeça, não vai ficar te perturbando e não tirando o teu foco daquele momento. E outra coisa é o teu planejamento também, né? Porque quando tu determina já ali na tua semana quais são as prioridades e qual é a prioridade do dia, porque a gente entende que se tu vai dedicar a atenção, o teu foco para o dia, observa lá o que tu vai fazer primeiro no teu dia. Então isso vai te dar base para tu poder chegar no final do dia muito mais tranquila, muito mais centrada. E a gente às vezes deixa se tomar conta, né, pelos pensamentos, por muitas coisas a resolver e não planeja, e não organiza, e vai deixando a vida me levar, e isso vai fazendo com que a gente fique sugada, a gente fique exausta. Então, o quanto tu tá te permitindo ficar nesse estado de exaustão, nesse estado de sobrecarga? E que hoje sim a gente pode, assim como nós, donas do tempo aqui, sermos protagonistas sim da nossa história, protagonistas da nossa vida e aprendermos estratégias que podem sim desenvolver o teu comportamento, desenvolver as tuas habilidades internas e a partir daí poder dar passos mais certos, mais determinados, focados no rumo às tuas atividades, no rumo à tua também melhor versão a cada dia. E aí, então, que a gente veja, comece agora, nesse exato momento, hoje aqui comigo. Me dizem então aqui, me digam aqui, gurias, tá fazendo sentido? Marca aqui um coraçãozinho pra mim. Aí, quero ver. Então, outro ponto que é bem importante de a gente trazer e que já foi validado cientificamente é que o modo multitarefa, a mulher polvo, que nem eu trago, que é o que? A gente quer fazer, abraçar o mundo. A gente quer abraçar o mundo e fazer várias e várias coisas ao mesmo tempo. Só que isso vai te demandar muita energia. E claro, a gente sim consegue, que nem eu, quando a Gabriela era pequenininha, a Luísa, a gente vai, coloca o filho do lado e às vezes vai lá e mexe a panela. A gente sim faz isso. Mas aí nesse caso, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo atividades que são necessárias nesse momento e que não temos nesse momento, por exemplo, uma rede de apoio e a gente precisa, mas são atividades em que não estão envolvendo o teu raciocínio, as duas juntas. Por exemplo, aqui a gente está fazendo algo que é um cuidado físico e o outro vai aqui, né? Então a gente não está demandando de ter que fazer muito esforço para resolver uma situação. Agora, um outro caso que tu não pode realmente fazer duas coisas ao mesmo tempo é, enquanto tu está tomando uma decisão, fazendo um relatório, fazendo um e-mail, fazendo um cálculo, fazendo um texto, e aí, de repente, tu se perde naquela distração externa. Ah, chegou uma notificação, eu vou mexer. Abriu uma outra aba ali do Google, e aí tu começou a mexer. Daqui a pouco veio uma propaganda, ah, que bonitinho isso aqui, vou lá e vejo. Então, isso faz com que tu perca a propriedade daquilo que tu estava fazendo, perca o foco daquilo que tu estava fazendo, e aquele multitarefas, ah não, deixa que eu faço agora um pouquinho de cada coisa aqui no computador, só que aí nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. E aí, isso vai te sugando, isso vai te tirando a energia, te levando à exaustão.
E a não realização dos teus objetivos, consequentemente, a não realização também dos teus sonhos. Porque a construção de cada dia é a construção dos nossos sonhos. Cada passo que nós vamos dando a cada dia é com base para realizar um projeto, com base para realizar um sonho. Seja ele um sonho pequeno, seja ele um sonho grande, né? E aí? Então, quando que a gente vai começar? E eu te digo, quando então que tu vai começar a desenvolver as tuas habilidades? E aí eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. Nós trabalhamos muito fortemente dentro das mentorias, dentro dos cursos, essas habilidades e o desenvolvimento do teu comportamento, o desenvolvimento dos teus hábitos, o desenvolvimento para tu ser uma mulher cada vez mais protagonista da tua vida e não participação especial, e não aquela mulher que está ali, mas que está deixando a vida te levar. Certo? E aí, então, vamos juntas buscar, né, fazer desse movimento aqui de autoconhecimento, porque o foco, ele está muito ligado também a gente se autoconhecer, a gente buscar estratégias internas, porque esses diálogos internos que nos dizem contra, que nos tiram do foco e que não nos deixam ir além, que não nos deixam prosperar, eles sim têm bases mais profundas que a gente trabalha nas nossas mentorias, nos nossos cursos, para que tu venha a elevar o teu grau de foco, de determinação, de motivação, trazendo bases fortalecidas, crenças fortalecidas, mentalidade fortalecida. E aí, com base nesse fortalecimento, o teu foco vai estar cada vez mais alinhado, mais treinado, porque sim, a gente treina, a gente exercita, a gente traz as bases mais também fortalecidas para que a gente tenha uma vida muito mais realizadora, muito mais produtiva, muito mais próspera. Certo? Então vamos juntas nesse passo. Então eu te convido a participar, que agora eu estou aproveitando aqui para finalizar a nossa live, quem está aqui e quem está vendo a live gravada, aproveita para participar do nosso evento gratuito, a nossa jornada Tempo da Mulher, que vai ocorrer dos dias 5 a 9 de setembro, sempre às 20 horas, um evento que eu estou criando com todo amor, com todo carinho, com toda a profundidade de conhecimento, de conteúdo lá, para que tu venha a dar novos passos na tua vida, para tu sair de uma vida de exaustão, de sobrecarga e ter uma vida mais realizadora e muito mais leve, ter mais realização dos teus sonhos, ter muito mais prosperidade e leveza na tua vida. Então vamos juntas, o link tá lá na minha bio, vai lá e te inscreve e não deixa para depois, vai lá agora, te inscreve, convida as amigas, compartilha essa live com todas as mulheres que tu ama e que tu quer bem, e vamos juntas, certo? E se puder também tirar um print aqui, aí, @JuliaMaguetes lá nos teus stories, e compartilha com as mulheres, tá bom? Agradeço muito as participações de todas vocês aqui, e espero que a gente possa se ver logo em breve. Em seguida, agora nós temos nossa próxima live, na quarta que vem agora, às 19h37, que é a nossa live temática Água na Taça, tá bom? Então, espero que tu tenha saído mais fortalecida da nossa live de hoje e que tu venha a dar novos passos rumo a uma vida de mais foco, de mais determinação, de mais clareza, para que tu possa ter muito mais resultado. Conta comigo e não deixa de te inscrever na nossa jornada Tempo da Mulher. Vai lá, link na bio. Beijo grande, estamos juntas. Tchau, tchau, gurias.